Olá, sou Liana Mafra, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA, orientadora da professora Tânia Sarmento. E para esta comunicação, eu recortei uma análise da minha tese, né, uma das análises que faço, uma das autoras, uma das obras também, da argentina Nora Strehilevich, Una sola muerte numerosa. E para esta apresentação, vamos fazer uma pequena análise a respeito da obra no diálogo né, na leitura que se pode fazer entre o autoritarismo da ditadura e a opressão patriarcal. E nesse ponto, a gente recorta a discussão e faz ali um atravessamento entre repressão e gênero. Então, o olhar, inclusive, da minha pesquisa e deste trabalho é voltado para as mulheres. Então, como o gênero, como a repressão, inclusive, agiu de forma específica em cima do corpo feminino, né? Sobre o corpo feminino. E aí, quando a gente olha para a ditadura pelo recorte de gênero, a gente vai encontrar outros protagonismos, outras lutas, outras resistências, outras violências, inclusive a violência sexual, assédios, a feminização da violência no corpo do homem, né, a ridicularização quando este é, de alguma maneira feminizado, como a vestimenta que usa, com a violência também que sofreu, violência sexual. E então, pontos como quando a gente se depara, quando a gente se debruça para obras como a de Nora Strehilevich e a de outras mulheres também, a gente vai encontrar temáticas aliadas à ditadura, aquelas temáticas muito, aquelas temáticas que fazem parte, né, do que costumamos dizer de coisas de mulheres, mundo de mulheres, tais como os abortos, a maternidade, o desaparecimento de filhos, a relação com filhos, a educação de filhos, os assédios, né? A violência que é naturalizada na sociedade sobre as mulheres e a relação também dessas mulheres, as dificuldades que elas enfrentaram de modo específico no exílio para encontrar trabalho, para cuidar dos seus filhos, para manter relacionamentos. Então, nesse ponto, nesse olhar, né, que a gente propõe aqui, gênero e repressão, ele provoca outras discussões, né, aliada à ditadura, que faz parte também, que compõe a experiência da ditadura argentina, e trazendo narrativas sobre mulheres a partir de uma autora mulher. Nora Strehilevich é uma autora argentina. Ela escreveu essa obra em 1996, então 13 anos após o fim da ditadura. E ela envolve a ditadura de uma maneira geral, né? O evento ditadura de uma maneira geral, a experiência, os desaparecimentos. Ela foi presa durante a ditadura muito em razão do irmão Gerardo, que era envolvido, muito mais envolvido na luta contra a ditadura, né? Nora não era militante, ela era contra a ditadura, mas ela não era atuante. E para obter informações a respeito do seu irmão, ela prenderam, né? Também. E, inclusive, o seu irmão é desaparecido até os dias, né, atuais, a namorada dele e outros primos de Nora. Então, as perdas, todas as perdas, tanto as próprias quanto as perdas coletivas, estão presentes nessa obra. Assim como também perda dos pais que se deram depois, né, no decorrer da vida, também por conta de extremas tristezas e lutas. E a Una sola muerte numerosa vem dar, inclusive no seu próprio título, né, ele vem dar esse caráter de luto coletivo, de perdas coletivas, de mortes
mortes demais, né? Muitas mortes. E é uma obra bastante híbrida. Nora lança a mão de técnicas da ficcionalidade para compor o seu testemunho, né? Essa narrativa testemunial, inclusive em outras produções. Ela disse que essa obra fez parte de uma proposta de produção criativa do curso que ela fazia já no exílio, e ela decidiu, com um gravador na mão e uma péssima memória, recolher material. Então, na obra, a gente vai encontrar trechos de jornais, falas de perpetradores que Nora profana, Nora refuta, utiliza para refutar, e vai encontrar falas de outros sobreviventes, vai encontrar trechos de músicas populares, epígrafes, trechos da literatura. Então ela faz uma espécie de colagem para compor a sua narrativa, mas essa colagem faz muito sentido. Elas dialogam, os textos eles dialogam, né? Inclusive tem alguns textos de Nora, tem alguns textos, relatos que são alguns identificáveis, outros não, então que vêm de forma anônima, porque além da morte ser coletiva, né, uma morte numerosa, Nora também traz nessa obra a ideia de vozes numerosas, né, diversas vozes que fizeram parte dessa experiência da ditadura. E quando eu digo que usa técnicas da ficcionalidade, inclusive a própria autora faz esse ponto, né, essa defesa, faz essa pontuação em torno do seu próprio texto, que a narrativa testemunial ela é mediada pela ficção. Então, há ali uma relação muito grande com o factual, a ética com o factual, mas há também muita criação. Então, a técnica utilizada, as imagens poéticas, as metáforas, inclusive nos próprios textos e também na própria composição dos relatos, né? A gente observa que Nora faz um trabalho artesanal, um trabalho de tessitura mesmo, em torno dessa obra, para abranger o máximo possível de histórias e de vozes, e também quando ela retoma o seu passado, inclusive familiar, das mulheres da família, que é um ponto que nós vamos apresentar mais adiante. A esse respeito do testemunho, da narrativa testemunial mediada, né, ou a ficção que faz essa mediação, que está ali no entrelaçamento da narrativa, que entrelaça a narrativa, que faz parte da narrativa, tem um trecho da própria Nora na tese de doutorado dela, porque além de escritora de ficção, uma autobiografia, ela também é crítica literária, ela atua nos Estados Unidos, no Canadá. Então, em uma das obras dela, ela diz o seguinte: os testemunhos literários não contam a história como a testemunha viveu. Nós nunca dizemos o que vemos, nem vemos o que dizemos, nem escrevemos o que vemos e o que dizemos. Sempre há um confronto entre ver, dizer e escrever. E a criação joga sempre com esses contrastes. O que surge é um trabalho artístico, em que a ética e a estética coincidem. A forma de contar, neste caso, geralmente assemelha a tarefa de juntar fragmentos, ruínas, que podem, em sua sobreposição e organização, produzir algum significado. E é interessante pontuar que, durante a prisão, Nora e parte dos presos, né, dos capturados, às vezes sequestrados, às vezes que estavam na condição de sequestrados e sequestradas, eles não tinham condição de abarcar o que estava acontecendo, porque as condições visuais, auditivas eram precárias, né? As pessoas viviam no cárcere de modo bastante precário, e então não conseguiam ver, estavam vendadas. E aí juntando fragmentos, a partir dos cacos da história, né? E aí quando ela empreende a tarefa de tomar um microfone e ir atrás da história, ela faz esse trabalho de busca, né? De catadora também, a partir daquilo que resta, né? A partir daquilo que ela quer selecionar para o texto dela. Aí segue, né? Talvez nós, sobreviventes, estamos destinados a dar testemunho para manter viva a dignidade da verdade,
Não, insisto, a verdade dos fatos, mas a verdade do que aconteceu e continua a acontecer com a humanidade, que se aproxima perigosamente de um ponto de não retorno. Então, ela, nessa tese de doutorado, inclusive, que eu cito ao final do trabalho, ela faz uma análise de algumas narrativas testemunhais que tratam da ditadura argentina, e aí ela inclui o seu também, o seu próprio testemunho ao final, e faz essa pontuação a respeito do que ela considera narrativas testemunhais, né, e testemunhos literários. Essa narrativa que utiliza técnicas da ficção também para dentro da sua composição. Quando as mulheres, meu recorte para olhar para esses testemunhos no viés do gênero, quando as mulheres voltam ao seu passado, ao passado familiar, elas não voltam da mesma forma. É como se a experiência da ditadura, né, a experiência extrema da ditadura, tivesse provocado alguns esclarecimentos, né? Tivesse desnudado a visão que ela tinha sobre o passado, sobre a história familiar, sobre a história das mulheres da família. Então, Nora, como uma mulher judia, neta de judia, né, que veio de Varsóvia, a mãe também veio de Varsóvia. Nora já é uma nativa argentina, já é nascida na Argentina, uma judia também. Ela, nos textos, quando ela retoma essas mulheres, ela rompe com essa história, com esse destino predeterminado para as mulheres da família, que eram mulheres que viveram vidas opressivas, né? Com seus maridos, com seus companheiros, subordinadas e humilhadas. Ela se remete em outro relato à vida da avó, mas esse aqui, em que ela se refere à vida matrimonial, essa condena, que é essa condenação, e ela se refere ao matrimônio, à vida de casada da própria mãe, e que ela faz um paralelo entre a mãe fora de casa e a mãe dentro de casa, né? A mãe dentro de casa vivia uma vida muito limitante e muito limitada também, muito presa àquilo que a própria constituição familiar lhe permitia. E que ela também pontua como essa mulher, para ela, na visão dela, tinha potencial de ser qualquer outra coisa, né? De ter vivido qualquer outro tipo de história que pudesse ser mais emocionante do que aquela vida pacata que tinha. E nessa primeira parte do texto, nessa parte que não está destacada em itálico, ela faz essa referência e inclusive ela menciona que durante as tarefas domésticas, enquanto a mãe lava, limpa a casa, cozinha, ela canta músicas que remetem à ideia de liberdade. Então, músicas que vinham a contrapelo, né, do que ela estava vivendo, como se as músicas demonstrassem desejos, de se livrar daquelas limitações. E ao final, aqui, Nora coloca que a ditadura, a repressão, a necessidade de resistência fez com que essa mulher, essa mãe, porque a mãe de Nora também perdeu o filho, né? O filho estava desaparecido até aquele momento e continua, como eu disse, o irmão de Nora é um desaparecido. A ditadura, a repressão, a necessidade de resistência levou essas mulheres para a praça, tirou do espaço privado e levou para o público. Então, essas e outras mulheres donas de casa, que não estavam muitas vezes envolvidas diretamente na militância, né, contra a ditadura, elas foram levadas à Praça de Maio, junto com outras mulheres, caminhando de braços dados, fazendo ronda com o lenço dos seus filhos, né, o pañal, que é uma imagem simbólica, um pañal branco, um lenço branco, que as mães levavam na cabeça, depois se tornou um pañuelo, né, primeiro era uma fralda de bebê, que remetia aos seus filhos e aos seus netos desaparecidos. E depois um lenço, que se tornou também um símbolo, né, muito conhecido no mundo, um símbolo transnacional, inclusive de luta das mulheres. E de início o símbolo branco das madres. Então essas mulheres foram levadas à praça, à luta,
ao espaço público, né? Então, ela também coloca que como isso aconteceu com outras mulheres, a transformação que aconteceu na vida de outras mulheres também aconteceu na vida da própria mãe, que foi levada para a praça, né, para a luta, para a luta. Enquanto Nora faz essa desidentificação, na verdade, em relação à vida das mulheres da família, a vida da mãe, a vida da avó, ela quebra como eu já disse, com destinos que poderiam também ser para ela, como uma mulher judia, né? E a percepção que ela tem, né, de como a vida da família, das mulheres da família, foi uma vida de sempre sempre parecida, né, de mulheres subordinadas e submetidas ao seu marido, aos seus filhos, e que limitava a sua vida a esses cuidados. E eu gosto muito dessa outra imagem, porque enquanto há essa desidentificação com essa história, há também, dentro das narrativas e da luta das mulheres na América Latina, e, por exemplo, na Argentina, sobretudo, uma identificação com as lutas, né? A gente vê aqui a madre com o lenço branco e uma mulher mais jovem com um lenço verde, que a gente vê uma confluência de lutas, né? Porque também o lenço é um símbolo de grandes manifestações, né? Conhecido como Maré Verde, muitas vezes. Então, a charge de Mariana Baizán dos pañuelos, o encontro dos dois pañuelos, com imagens, com cores representativas da luta da América, né? Pela violência contra a mulher, pelo direito à reprodução e também pela luta contra os desaparecidos, né? Então, uma confluência de lutas aqui e uma filiação de luta também nesse ponto, né? Para não desconsiderar quem veio antes, não desconsiderar a luta empreendida e não considerar que o estado atual ele é um estado dado e que não foi alvo de sempre luta, né? De constante luta. Embora tenha acontecido muitas transformações, essas transformações elas são decorrentes de resistências e dessas mulheres também que vieram e que lutaram na ditadura e que escreveram depois, que não se permitem esquecer, né? E que dão força para quem vem, para quem virá depois, né? E, bem, a pesquisa em si quer fazer a pesquisa maior, né, de onde essa fala é reportada, ela faz uma análise, ela faz uma correlação entre ditadura, Argentina, repressão e gênero. Então, olhar para a ditadura pelo recorte de gênero, né? Para visualizar experiências de mulheres. E aqui eu trouxe algumas obras que baseiam a fala de hoje. E obrigada.